Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: chega um dia em que precisamos admitir que não dá mais para viver longe de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Chega um momento ao qual nós não conseguimos mais lidar com os nossos sentimentos. É tanta frustração, sentimento de abandono, solidão, é tanta dúvida, é tanta preocupação, é tanto descontrole emocional que nós começamos a comparar a nossa vida nos dias atuais com o nosso passado e ficamos relembrando se em algum momento das nossas vidas nós fomos felizes. E assim começamos a questionar todas as coisas. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós começamos a aceitar coisas que antes nós não víamos. Principalmente quando nós vivemos longe de Deus, nós não temos gratidão, nós não temos consciência muitas vezes da forma que nós vivemos e do mal que nós fazemos. E quando nós começamos a pensar nessas coisas e a pedir perdão a Deus, a confessar cada coisa que nós fizemos, a olhar, a entender e a reconhecer que nós não éramos tão bons quanto nós parecíamos. Porque quando nós mentimos, o que nós estamos tentando fazer? Criar a ilusão de uma boa pessoa, enganar outras pessoas. Porque se eu dissesse a verdade, se eu falasse o que eu penso, o que eu faço, as outras pessoas não iriam olhar para mim com os bons olhos. Então é assim que nós vamos cada vez mais entrando dentro de uma escuridão, enganando as pessoas. E isso tem um custo emocional, e isso somatiza dentro de nós e começa a fazer a gente a sofrer. Depois de tanto tempo em negação, já não é mais as mesmas coisas. Temos dificuldade para dormir, temos dificuldade muitas vezes para comer ou para controlar a forma que nós comemos. Temos dores muitas vezes. Eu tinha dor de estômago, achava que era gastrite, algum tipo de coisa, e sempre meu estômago queimava. Tanto que nas poesias, quando isso acontecia, pela frequência que acontecia, eu chamava de dores emocionais. E as dores emocionais, elas vinham me visitar. E aquilo era uma coisa que ficava sempre em mim, sempre me machucando. Dor de cabeça. Então, aquele sentimento de carregado, sabe? Aquele sentimento que parece ter um mundo em cima das tuas costas. E eu não entendia nada dessas coisas. Para mim, eu era uma pessoa doente, que tinha depressão, que tinha diversas dores, diversas coisas, e era isso. E a vida era só isso, era só sofrimento, era só expectativa, era só esperar que alguma coisa acontecesse, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Como se eu dependesse que alguma coisa externa tivesse que acontecer, um remédio fosse curar, alguma coisa fosse fazer, e aquilo não fosse fruto das minhas próprias escolhas, não fosse a minha carne chorando pela falta de Deus. Se a gente vai lá em Tiago 5, versículo 13, 16, 19 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem-se disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho,
salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, Tiago, o nosso irmão do Senhor Jesus, nessa carta, ele está nos ensinando a mesma coisa que eu acabei, que os nossos sentimentos, eles indicam o que a nossa alma, ela precisa. E sempre é uma dose a mais de Deus. A família de Jesus não acreditava nele. Tiago foi acreditar em Jesus após a ressurreição. Foi aí que a ficha dele caiu. Porque até então, enquanto ele estava vivendo e fazendo as coisas para Deus, todos eles achavam que ele era louco, que ele estava doido. Então não espere que as pessoas entendam o teu chamado. Quem tem que entender é você. E o bem que você tem que fazer é aquele que o Espírito Santo te inspira. A opinião dos outros, com o tempo, ela vai se amoldando e as pessoas elas vão percebendo e conhecendo a verdade. Nós não precisamos exigir que as pessoas elas entendam o nosso chamado. Não precisamos. Nós não precisamos da aprovação. Se Deus ele nos concedeu ou nos achou dignos de anunciar a mensagem, é porque assim nós o somos. Porque em Deus não existe engano. Olha a pergunta que ele diz. Se alguém de vocês está sofrendo, tá, eu estou sofrendo, o que eu faço? Vou num psicólogo? 2, vou num psiquiatra? 3, encontro alguém para desabafar? 4, reclamo? 5, vou sair tomar uma? Olha a solução? Ore. Tá sofrendo? Ora. Tá sofrendo? Ora. Você tá sofrendo por quê? Porque você não tem orado. Tá mais claro? É autoexplicativo as coisas. Eu não entendo porque essa mensagem ela não é pregada, onde as pessoas elas consigam entender os sentimentos dela e buscar em Deus o alívio que elas precisam. Então, se você está sofrendo, você precisa orar. Quando eu oro, o que acontece? O Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que ele faz é me convencer do pecado. Então, quando eu estou convencido que existe um pecado na minha vida, aí sim eu começo a revisitar as coisas do passado e a entender a razão, porque eu começo a ter um pouco de sabedoria. E sabedoria não é inteligência, é você entender a razão que os espíritos influenciam a nossa vida e quais as soluções são corretas, quais são as coisas que satisfazem e o que não satisfaz, o que é ilusão e o que é a verdade. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguém está contente, escute louvores, cante louvores. O que eu sempre falo? Leia a palavra de Deus e escute louvores. Se eu estou lendo a palavra de Deus, eu vou ficar contente, porque os frutos do Espírito Santo vão estar em mim. Se os frutos do Espírito Santo em mim, eu vou louvar o Senhor. Eu vou ficar pegando os frutos do Espírito Santo, eu vou pegar a alegria de Deus e vou ficar cantando música sertaneja? Vou ficar cantando rap, vou cantar um sambinha, vou cantar alguma outra dessas coisas? Não, eu vou cantar louvores. Eu vou cantar aquilo que está dentro do meu coração, a forma de eu me agradecer a Deus. Porque quando alguém faz algo bom para nós, nós gostamos de falar, olha, fulano é bom, olha, ele me ajudou nisso, ele me ajudou naquilo. Principalmente se é uma coisa que ninguém pode fazer e que você queria muito. Nossa, a pessoa vira alguém diferente para você. Por quê? Porque ela foi o único que olhou e viu a tua dor, que entendeu os teus sentimentos. Quanto mais nós devemos ser gratos a Deus. Então o crente convertido, ele anda de mão dada com o louvor. Nós temos que mudar a forma das coisas que nós ouvimos. E nós vamos ouvir músicas que exaltem o poder de Deus e que estejam de acordo com a palavra de Deus. Por isso que quando você conhece a Bíblia, você começa a entender também que nem todos os louvores eles são bons. Nem tudo está ligado à palavra de Deus. E olha como é interessante. Quando eu comecei a me converter hoje com toda a bagagem que eu tenho sobre o Evangelho, eu consigo ler as coisas lá de trás e ver que teologicamente ou biblicamente não existem erros, não existem equívocos. Então não é propriamente a palavra em si por si só plena que muda a nossa vida, mas é os nossos pensamentos estarem alinhados, porque é o mesmo Espírito que atua em todos nós. A mesma coisa que Deus coloca no meu coração como a verdade, Ele coloca em você. A mentira é aquela que se modifica de acordo com a pessoa. A verdade não é a mesma para todas as pessoas. E aqui vem o segredo da coisa.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Portanto, admitam que vocês são pecadores, admitam que vocês não são perfeitos, reconheçam todo o mal que vocês fizeram. É exatamente isso que nós devemos fazer. Admitir a nossa culpa, admitir a nossa escuridão, confessar aquilo que nós fizemos e mais, tirar a máscara, que é dizer a razão. Olha, eu fiz isso por causa disso. Isso é isso. E é assim que as coisas acontecem. Porque enquanto a gente não confessa o nosso pecado, aquilo fica pesando dentro de nós. É por isso que quando nós brigamos com alguém, ou quando nós discutimos, e aquela situação ruim fica entre as pessoas, quando elas se perdoam, quando elas se conversam, tira aquele mal-estar, quando elas confessam, olha, você me desculpa, eu perdi a cabeça, olha, você me perdoa. E esse perder a cabeça, ele não faz parte do fruto do Espírito Santo, não. Faz justamente o contrário. Porque quando nós estamos com o Senhor, nós temos mansidão, nós temos sabedoria, nós temos paciência. Nós sabemos que não é através da altura do tom da nossa voz. Eu não preciso puxar uma carta dizendo, olha, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu fiz. Eu não preciso ficar jogando nada na cara de ninguém. E às vezes a gente lembrar do bem que nós fazemos, isso não é jogar nada na cara de alguém, é dizer a verdade. Se você se incomoda com a verdade, o problema não é a verdade, o problema é você. E quando nós começamos a analisar a nossa vida, o nosso comportamento, as coisas que nós sempre fizemos, coisas que no passado a gente colocava a culpa nos signos. Não é porque eu sou de signo de, sei lá, do capiroto com ascendente em Satanás, então eu posso fazer mal para as pessoas, porque eu sou assim e eu vou morrer assim? Não. O que eu era eu não sou mais, eu sou uma nova criatura. Sem Deus as pessoas podem se parecer com diversas coisas abjetas, com Deus não. Com Deus nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então eu não quero mais ser essa pessoa disforme, que tem defeitos e desvio de caráter e de personalidade. Não, eu quero ser a imagem e a semelhança de Deus. Só que para isso eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso dizer quem eu sou, a razão do que eu fiz, o que eu esperei, quais foram os meus interesses, que eu fiz as coisas erradas, é isso. Confessem uns aos outros. Eu posso pegar meu amigo ali e vou falar para ele? Cara, nem todo mundo vai entender. A confissão ela precisa ser feita para alguém que está cheio do Espírito Santo. Se você conhece alguém que está tomado pelo Espírito Santo e você sente que aquela seria uma pessoa que você pode, entre aspas, confiar, porque não existe pior coisa que crente fofoqueiro. Que às vezes uma pessoa está ali pedindo uma orientação em alguma coisa e essa pessoa ela não entende aquilo. Ela acha que ela está contando uma fofoca. Não, ela está confessando a culpa, um pecado. E você está ali como representante de Deus. Eu já ouvi tantas histórias de tantas pessoas que eu nem lembro. E isso é a melhor coisa do mundo, porque eu não faço questão de lembrar dessas coisas. Eu não quero lembrar do pecado dos outros. O pecado vai ficar para trás. Eu quero ver sim e lembrar de tudo aquilo que Deus fez, para que na hora que eu for testemunhar, dizer, olha a bênção do que Deus fez. Quem está preocupado no pecado, na fofoca ou no erro, é quem vive para o inferno. Essas pessoas, elas querem condenar as outras pessoas. Nós não. Nós queremos que todo mundo possa ter a oportunidade. E olha que interessante. Confesse os pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês possam ser curados. Então, como que eu fui curado? Confessando os meus pecados e orando. Quando eu oro pelas pessoas, não é que nem a pessoa chega ali e fica pondo a mão na cabeça. Eu oro dentro do meu quarto. Eu oro quando eu entrego uma Bíblia para a pessoa, ela poder alcançar o Senhor. Eu prego a palavra para essa pessoa. Peço para as pessoas se converterem, porque eu sei que se elas se converterem, eu não preciso ficar vigiando. Eu sei que eu não preciso ficar pagiando. E essa pessoa ela vai se tornar alguém que vai ajudar a evangelizar outras pessoas. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é nos converter. Mas toda conversão passa por arrependimento. Quando eu me arrependo, eu confesso a culpa. Se eu estou confessando a culpa, eu estou em oração, eu estou conversando com alguém. Você pode escolher uma pessoa que você sabe que tem Deus naquela pessoa, porque você sente amor, você vê o comportamento. Se você sentir que você tem algo para contar, pode contar. E aquele é a confissão de culpa, aquele é o final.
tá? Da mesma forma, você deve orar também pelas outras pessoas. E não orar pedindo alguma coisa. Se você sentir que a pessoa precisa de alguma coisa, você ora dizendo a Deus: olha, Senhor, observa isso, faz aquilo. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu não preciso ficar lembrando dele. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, se você está fazendo tudo certo, do jeito certo, da forma que Deus ensina na palavra, a tua oração tem poder. Você não precisa mais de ninguém para orar para você. Você não precisa mais as palavras dos santos. Você não precisa mais usar as palavras de outras pessoas. A sua oração, ela tem poder, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo tem santificado a tua vida, os teus pensamentos, o teu caráter. Então você já não precisa mais de uma muletinha espiritual, já não precisa de uma oração pronta nem nada. Quando eu oro no começo do devocional, é para trazer a graça de Deus para a nossa vida e o entendimento. É para a gente desligar e falar: cara, daqui para frente nós vamos conversar. Daqui para frente eu vou gastar um tempinho prestando atenção nisso. Daqui para frente eu quero entender o que está acontecendo na minha vida e nos meus sentimentos. E assim também tem que ter a tua oração, tanto que a gente ora no começo e no final. A gente ora para Deus vir e entrega para Deus a mensagem que Ele nos trouxe em forma de agradecimento. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Nossa, parece que ele está falando sobre evangelizar. Se algum de vocês se desviar da verdade, se algum de vocês começar a viver uma mentira, se algum de vocês esquecer Jesus, parar de olhar para o céu, se algum de vocês começar a buscar apenas os seus próprios interesses, se algum de vocês, e aí vai vir um irmãozinho, que esse irmãozinho vai fazer o quê? Mostrar o que é Jesus. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. E às vezes a gente acha que não tem problema. Por que eu prego para toda pessoa que eu tenho a oportunidade? Porque eu quero ajudar as pessoas a voltarem a Deus. Todos nós somos pecadores. Um pecador longe de Deus é só um pecador. Um pecador perto de Deus é alguém que tem os frutos do Espírito Santo e pode servir ao Senhor. Então é a quem nós servimos, é a quem nós obedecemos. Se nós não estamos obedecendo a Deus, nós estamos obedecendo ao diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o resultado da nossa vida. E é sobre isso que nós confessamos, sobre as coisas que nós fizemos longe de Deus. E o nosso testemunho se torna o contrário. Aquilo que nós fizemos ao lado de Deus e aquilo que Deus fez, curou a nossa vida, tirou de nós tudo aquilo que não era dele. E fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, como que eu desfaço aquela velha vida, aquela vida de erro, aquilo que eu confessei? É ajudando outras pessoas a se arrependerem também. Então, a confissão, ela faz parte da nossa vida. A confissão, ela faz parte da nossa vida. E eu tinha uma letra onde eu confessava cada coisa que eu fazia. E eu fiz uma música dessa letra. Depois eu vou pôr para vocês também ouvirem. Que eu não tinha vergonha de olhar, de pensar e de escrever, de analisar. E tudo isso não foi porque eu tinha lido a Bíblia, não, foi porque o Espírito Santo ele começou a me colocar coisa. Depois eu vou na palavra de Deus, mais pra frente eu começo a ler e falo: como que eu posso falar que não era Deus? Sendo ateu, eu não conhecia nada de Deus, então como que eu não posso ler uma coisa que eu escrevi lá em 2009 e falar: cara, Deus estava aqui, isso era o Espírito Santo. E não tinha ninguém, entre aspas, como pessoas pegando na minha mão e puxando, não. Era só eu e Deus. Era só a gente. E às vezes só vai estar você e Deus mesmo, e não tem problema, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a gente continua lá em Lucas 15, versículo 16 a 19, a palavra do Senhor diz assim: ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Quem está conversando conosco? Jesus.
E em Lucas 15 é interessante. Ontem nós falamos um pouquinho sobre como os fariseus eles se incomodavam que Jesus comia com as pessoas de mal fama, com os publicanos, com os cobradores de imposto, que ele comia com as pessoas que a igreja rejeitava. E essa Lucas 15 são os fariseus de novo incomodados, sabe por quê? Porque sempre que Jesus estava falando, essas pessoas iam ouvi-lo. Então as mesmas pessoas que ele comia eram as pessoas que iam ouvir a mensagem que ele tinha para dizer, e isso incomodava demais os fariseus. E nessa parábola, nessa passagem da Bíblia, nesse capítulo, ele vai fazer 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida. Quem que, tendo uma ovelha perdida, não iria largar as outras no pasto, ele diz que ele tinha 100 ovelhas. Quem não iria deixar as 99 e ia buscar a ovelha perdida? E quando voltasse, não teria mais alegria por aquela ovelha que se perdeu. Depois ele faz uma outra analogia de uma mulher que tinha um dracma é uma moeda. Então essa pessoa ela tinha perdido uma moeda dentro da casa, ela tinha 10 moedas, e aí ela perdeu essa moeda. E aí fala na palavra que ela acendeu uma lamparina, que ela varreu a casa, e quando ela encontrou, ela ficou numa festa, ela ficou numa alegria que ela chamou as amigas. Então olha como nós conseguimos nos alegrar com as conquistas que nós fazemos, quando algo está perdido e é achado. Então nesse capítulo ele vai falar de 3 coisas que estavam perdidas. A primeira coisa que se perdeu era uma ovelha. A segunda coisa que se perdeu era uma moeda. A terceira coisa que se perdeu era uma pessoa. Porque esse trecho que eu li é quase que o meio da passagem do filho pródigo, onde um pai ele tinha 2 filhos, e um dos filhos resolveu chegar nele e falar: pai, me dá a minha parte da herança. E o pai dividiu a herança e ele catou tudo e foi para uma terra distante. Nesse lugar ele gastou tudo. Bebeu, comeu, se divertiu, prostituição e tudo. Tudo. Usou tudo. É aquele amigo que enquanto tem para oferecer o melhor amigo do mundo, acabou o dinheiro, acabou a amizade. E o mundo é só isso, ele só busca os interesses dele, não está buscando amizade. E aí chegou um tempo onde esse rapaz, ele já não tinha mais dinheiro, começou a trabalhar numa fazenda onde ele cuidava dos porcos. Enquanto ele colocava lavagem para os porcos, ele sentia vontade de comer aquela comida, porque ele não tinha o que comer. E a passagem que eu li é depois disso. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não é porque você tem uma necessidade que as pessoas têm que dar alguma coisa para você, não. Não é porque você fez alguma coisa para alguém que alguém vai fazer de volta. Esse comportamento de retribuição, de gratidão, ele vem de Deus. Quando eu consigo reconhecer que uma pessoa me ajudou no momento que ninguém mais podia ajudar, isso é gratidão. Isso é gratidão. Isso vai ficar eternamente. Nada vai substituir. O que a gente às vezes precisa tomar cuidado é quando nós começamos a substituir a nossa conversão e querer se vender por melhores que nós realmente éramos, diminuindo as coisas que aconteceram. Eu não tenho vergonha do que eu vivi. O que eu vivi, eu vivi. O que eu fiz. E o que eu fiz, eu confessei. Eu me arrependi. Como eu sei que eu sou perdoado? Porque eu já não tenho mais as mesmas doenças que eu tinha antes. Já não sinto mais as mesmas dores, já não tenho mais as mesmas dificuldades, já não tenho mais a mesma personalidade, já não tenho mais nada daquelas coisas que eu tinha no passado. E eu louvo o Senhor por isso. Foi através da oração, foi através da palavra, foi através da evangelização, foi buscando ao Senhor. E eu não frequentei a igreja não, tá? No começo eu fiquei 2 anos ajudando a pregar dentro de uma igreja. Depois eu saí de lá e fui fazer o que o Senhor queria, que era pregar justamente para as pessoas de má fama e para as pessoas que estavam esquecidas e marginalizadas. E aí? E tem gente que acha que para se converter precisa ir na igreja. Não, precisa ir na igreja. Você precisa de Jesus. O dia que você entender que o que você precisa é Jesus, você entende todo o resto. Você não precisa de mãezinha, não precisa de paizinho, de santinho, de não sei o que, disso, não precisa de nada.
Nada. O que a gente precisa é da palavra e de Jesus. Se você tem a palavra, você já tem tudo que você precisa. Aí é você gastar tempo nisso. Aí é você conversar com Deus. Aí depois é você agir mediante o que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração. E quando eu falo uma coisa, eu coloco a autoridade de Jesus, eu não estou tirando a autoridade. Cada coisa é o que é. E você precisa descobrir por você mesmo. Então aquele homem, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Será que você, vivendo longe de Deus, não é esse homem que olha a vida dos outros e tem inveja? Que você quer ter o que os outros têm? Que você quer ser o que os outros é? O problema, às vezes, aqui também é que a gente imagina que certos acontecimentos eles vão mudar a podridão que está dentro de nós e não vai. Esse homem, ele sabe o que é ter muito e sabe o que é ter pouco. Mas entre ter muito e ter pouco, ele descobriu uma coisa: o valor das coisas que ele mesmo tinha. Por que às vezes a gente precisa perder alguma coisa para entender o valor? Porque antes a gente não tinha nada para comparar. Então, quando a minha vida sempre está tudo bem e eu não tenho nada para comparar, eu não tenho motivo para valorizar. Porque parece que aquilo é o normal. E o normal é não ter nada. O normal é ninguém prestar atenção. O normal é a lavagem. E aqui é interessante quando ele fala que ele vai cuidar dos porcos, porque os porcos na Bíblia seriam animais impuros. E ele estava lá, querendo comer as coisas que um animal impuro comia. Aquilo estava sendo mais importante. E aí ele começou a pensar na vida, em tudo que ele viveu. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai não têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Você está vivendo toda essa dificuldade porque você quer. Porque você pode voltar para Deus. Você pode chegar em Deus e confessar os teus pecados. Você pode chegar em Deus e dizer: olha, eu pequei. Da mesma forma que ele disse: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele queria voltar para casa, não do mesmo jeito que ele estava. Ele falou: cara, põe em qualquer lugar, me faz qualquer coisa, mas só me deixa estar aqui. Eu não aguento mais viver longe de casa. E aí quando esse filho ele volta para casa para pedir desculpa para o pai dele das coisas que ele tinha feito, o pai ele se alegra muito, muito. Tanto que ele vai lá e coloca a roupa, coloca um anel no dedo, manda matar um animal gordo e vai lá e faz uma festa para ele. E aí o outro irmão dele tá lá olhando tudo aquilo acontecendo. E ele começa a ficar revoltado, dizendo: olha, meu pai nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. Agora para esse irmão aí, nossa, tá fazendo uma festa para ele. Você sabe quem que é esse outro irmão? São os fariseus. Essa é a igreja que não consegue aceitar um pecador que se arrepende, que não consegue sentir feliz por alguém perdido que foi achado. E o pai fala, vai lá ver que o irmão não está bem, e fala: filho, esse estava morto e agora vive. Antes ele estava perdido e foi achado. E é justamente a forma que nós perdoamos os nossos pecados, ajudando outros pecadores a encontrar o Senhor. Então olha que às vezes nós estamos ali lendo a parábola e tentando encontrar a nossa vida ali, e Jesus ele está dizendo coisas muito maiores. Por isso a gente sempre tem que olhar e ver com quem Jesus está conversando. E tudo começou quando os fariseus começaram a se incomodar novamente com ele sobre as pessoas que ele conversavam. Será que não era por inveja? Porque aquelas pessoas queriam ouvir Jesus. E quem era Jesus? O filho do carpinteiro, não era ninguém. E ele falava sobre Deus. E aqueles que eram a igreja, ninguém queria ouvir. Eu, graças a Deus, tudo aquilo que ele coloca no meu coração, eu tento fazer. Eu tento entregar, eu tento me fazer. Se eu tiver que me gabar por alguma coisa, seja pelas coisas que eu consigo fazer junto do Senhor. Porque eu não faço isso por interesse, eu não faço por dinheiro, eu não faço por nada. A minha vontade é que todos vocês pudessem realmente se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados. Se você não tiver uma pessoa, confessa para Deus, é o suficiente. Sabe? Busca a palavra, leia a palavra de Deus. O
que não dá é pra gente viver cheio de dor, cheio de problema, somatizando todas as coisas na nossa vida, sem oração, sem nada, dependendo que alguém mude, dependendo que alguém faça, que uma porta isso, que uma porta aquilo, e toda vez que uma porta é aberta, você pega e desperdiça. Toda vez que tem um recurso, você pega e gasta. Toda vez que tem... Cara, então não é uma questão de ter mais. Se tivesse mais, você ia gastar mais. Sabe, quando a gente é um problema em qualquer lugar que a gente tá. Então nós precisamos chegar um dia de admitir que não dá mais longe de Deus, que não dá mais para viver buscando os nossos interesses, e você achar que é o relacionamento que vai tirar a tristeza do teu coração, ai, que é porque você não tem um filho, ai, que é porque você não tem um corpo assim, ai, que é porque você não tem isso, ou porque você não tem aquilo, ai, porque é meu pai, Cara, a culpa é nossa. A culpa é nossa, nós gastamos tudo, nós vivemos longe do Senhor, nós somos o filho pródigo, nós precisamos voltar para casa, nós precisamos dizer, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra todas as pessoas, e eu tô aqui para me redimir, não precisa nem se tratar como meu filho, não precisa nem falar nada, só me dá um lugar na sua mesa, sabe, só me ajuda, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que você possa se arrepender, que você possa aceitar. A aceitação é o começo de tudo. Quando eu aceito o que eu fiz, quando eu paro de questionar, quando eu paro de querer modificar, quando eu paro de gastar energia disso e aceito, olha, essa é a vontade de Deus que tem para agora. Esse é o resultado da minha vida, isso foi o que eu colhi, porque foi exatamente o que eu plantei. Mas a partir de agora, as coisas elas vão mudar. Porque quando nós nos arrependemos, Jesus começa a viver a nossa vida conosco. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.